Boa noite, povo de Deus, boa noite, igreja, a paz. Que Deus abençoe a tua vida de maneira grande, de maneira poderosa. Nessa noite de domingo, nós começamos a partir de agora a nossa sala de oração. E eu quero, na primeira parte da sala de oração, orar forte pela tua vida e orar forte pela tua família. Amém? Inclusive, se você tem aí com você foto da família, coloca aí próximo para a oração, fotografia da família, álbum da família, peça de roupa, garrafa com água, aquilo que representa a tua casa, aquilo que representa a tua família, coloca aí próximo para a oração, porque eu vou orar em nome do Senhor Jesus. A mão de Deus, o poder de Deus, vai tocar na tua vida nessa noite. Você que está aqui doente, enfermo, enferma, você que está trazendo uma opressão, um mal espiritual em cima da tua vida, eu vou orar para que esse mal seja repreendido. Saia da tua vida, saia do teu corpo. Eu vou pedir a Deus para visitar o seu familiar, aonde ele estiver. A mão de Deus, o poder de Deus vai tocar na vida do seu familiar no nome de Jesus. Amém? E depois nós vamos meditar na palavra e fazer a oração do Espírito Santo. Boa noite para você que está aqui na videoconferência, já vejo muita gente aqui na vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Boa noite para você também que está pelo YouTube, que Deus te abençoe. Você que está entrando hoje pela primeira vez aqui na sala de oração, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa sala de oração desse domingo. Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. E como eu sempre digo, eu não convido você para assistir à sala de oração, mas eu convido você para participar. E participar é você orar junto comigo, é você usar a sua fé, é você clamar a Deus, porque quando nós usamos a nossa fé, é quando Deus nos abençoa, é quando Deus trabalha na nossa vida. Bispo, eu preciso do agir de Deus na minha vida. Então eu vou orar. E você vai orar junto comigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder, aí onde você está, você vai fechar os seus olhos. E nós vamos agora entrar em oração. Nós vamos agora falar com Deus. Porque é na presença de Deus, é clamando a Ele, é buscando a Ele, que nós vencemos todas as lutas, que nós vencemos todas as batalhas. Amém? Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos. Vamos agora entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos, meu Pai, nesse momento, na presença do Senhor em oração. E fazemos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos, Pai, que esse nome tem todo o poder, e esse nome é o nome que está acima de todos os nomes, Pai. Por isso agora, meu Deus, eu levanto a minha voz em oração. Eu levanto, meu Pai, a minha voz até o trono do Senhor, até o trono da Tua graça, Espírito Santo. Eu apresento, meu Deus, a vida de cada pessoa que está orando comigo nesse momento, meu Pai. Eu apresento a vida dessa senhora, desse senhor, dos jovens, das crianças, desta pessoa, Pai, que nessa noite de domingo, Senhor, ela vem orar junto comigo, porque, meu Deus, ela precisa do agir do Senhor, ela precisa, meu Pai, do Teu poder, da Tua mão, do Teu toque, meu Pai. Por isso agora, meu Deus, aonde esta pessoa estiver, aonde estiver chegando, meu Deus, a minha oração, eu peço, meu Pai, entra com poder agora na vida desta pessoa.
Entra, meu Deus, agora do alto da cabeça até os pés, meu Pai. Meu Deus, comece a tocar com teu poder aí na saúde desta pessoa. Meu Deus, comece a tocar agora no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa, Espírito Santo. E aonde tem uma dor, aonde tem uma doença, aonde tem uma enfermidade, oh meu Deus, comece a curar agora. O Senhor disse na tua palavra: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. A tua palavra diz, meu Pai, que lá na cruz do Calvário o Senhor já levou essa dor, o Senhor já levou essa doença, o Senhor já levou essa enfermidade, Pai. Por isso eu não aceito esse mal, meu Deus, aí no corpo desta pessoa. Eu não aceito essa dor, eu não aceito essa inflamação, essa infecção, essa enfermidade, esse câncer, este caroço. Meu Deus, entra agora em forma de fogo, entra com o teu poder agora, meu Pai, e essa doença, esse espírito de doença, esse espírito de enfermidade, seja repreendido agora, seja amarrado agora, seja acorrentado agora, e saia do corpo desta pessoa, meu Pai. Passa com o fogo do Espírito Santo, e todo mal espiritual, meu Deus, toda a força do mal, todo espírito maligno que vem atacando esta pessoa, que vem se levantando contra a vida dela, meu Deus, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra de olho grande, todo mal, meu Pai, de inveja, todo espírito maligno, meu Pai, que vem angustiando, amargurando, oprimindo, deprimindo esta pessoa, meu Deus, passa fogo do teu poder agora, passa fogo do Espírito Santo agora, e o mal, meu Deus, seja físico, seja espiritual, aí no corpo desta pessoa, aí no emocional dela, nos pensamentos dela, no coração dela, eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo pela minha fé, eu te repreendo pela minha fé. Sai do corpo dessa mulher agora, sai do corpo desse homem agora, sai da vida desta pessoa agora, todo peso, todo cansaço, todo desânimo, todo ataque espiritual, em nome do Senhor Jesus, sai agora. Saia todo mal, saia agora, saia força maligna, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Visita a família, Pai. Visita, meu Deus, cada familiar representado nessa fotografia. Visita, meu Deus, cada familiar representado nesse álbum, meu Pai, nessa peça de roupa. O Senhor, meu Pai, é Deus onipotente, o Senhor pode tudo, o Senhor pode todas as coisas, meu Pai, mas o Senhor também é Deus onipresente. O Senhor está conosco aqui nessa noite, o Senhor está no nosso meio nessa noite, mas em todos os lugares, em todas as áreas, meu Pai. Então, meu Deus, aonde tiver o filho, aonde tiver a filha, aonde tiver o marido, a esposa, o sobrinho, o neto, aonde esse familiar estiver, meu Deus, em casa, no trabalho, na rua, quem sabe num hospital, meu Deus, numa detenção, numa cadeia, num presídio, meu Deus, entra na mente daquele familiar, entra no corpo dele, entra na vida dele, meu Pai, e todo o mal espiritual que está atuando na vida daquele familiar, espírito de doença, de enfermidade, eu te amarro agora, eu te repreendo agora, espírito maligno que vem causando o vício da bebida alcoólica, o vício da droga, o vício do jogo, do cigarro, da pornografia, esse mal espiritual que vem atormentando essa família, espírito de briga, espírito de traição, de separação, de contenda, meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu uso a minha fé, Senhor, eu uso a minha fé agora, eu uso, meu Pai, a minha autoridade espiritual e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno todo o mal, meu Deus, dessa família. Eu ordeno todo o mal do corpo desta pessoa. Eu ordeno todo o mal dos caminhos, todo o mal do emocional desta pessoa. Bate em retirada agora. Vai saindo da cabeça aos pés, vai saindo da vida desta pessoa, vai saindo da casa dela, vai saindo da família dela.
todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, saia todo o mal do corpo desta pessoa, toda dor, toda doença, toda enfermidade, sai agora pela minha fé. Todo mal nesse lar, todo mal, meu Deus, no casamento, todo mal nessa família, sai agora em nome do Senhor Jesus. E não volte mais. E não volte nunca mais, meu Pai. Meu Deus, para abençoar, o Senhor me ungiu. Para abençoar, o Senhor me levantou, meu Pai. Pela minha fé, meu Deus, eu estendo a minha mão para esta pessoa que está orando comigo agora. Pela minha fé, meu Deus, eu estendo a minha mão para esse álbum de família, para essas fotografias, para esta peça de roupa, meu Pai. E eu profetizo, meu Deus, sobre o doente, sobre o enfermo, seja curada, seja curado, seja livre de todos os males em nome do Senhor Jesus. Recebe saúde no teu corpo, recebe saúde no teu emocional, no teu coração. Eu profetizo, meu Deus, restauração neste casamento. Eu profetizo libertação, meu Pai, do filho, da filha, do familiar, em nome de Jesus, como servo do Senhor, como ministro do altar. Eu abençoo, meu Deus. Eu abençoo a vida desta pessoa que ora comigo nesta noite. Abençoa, meu Pai, a família. Que cada familiar representado nessa peça de roupa, representada, meu Deus, nessas fotos, nesse álbum de família, que eles sejam abençoados, Pai. Que eles sejam abençoados, meu Deus. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E nas mãos do Senhor, Pai, eu entrego, Deus. Eu entrego a família do teu povo. Nas tuas mãos, meu Pai. Eu entrego a vida do teu povo. Meu Pai, meu Deus e meu Rei. Todo mal foi repreendido, Senhor, do corpo desta pessoa, da vida dela, Pai. Eu creio. Todo mal, meu Pai, foi repreendido da família, meu Pai. Do filho, da filha, do casal. Meu Deus, agora, meu Pai, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. O Senhor disse na tua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Pai, entra na nossa vida agora, Espírito Santo. Entra no nosso coração, meu Pai. Nós viemos aqui, meu Deus, principalmente para te adorar. Principalmente, meu Deus, para buscar fortalecimento espiritual. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Entra no nosso coração agora. Aí onde você está, faz a tua oração, entregando a sua vida para o teu Deus. Aí onde você está,
Você vai falar para Ele: Senhor, entra no meu coração. Eu preciso do Senhor, Pai. Vem com a Tua presença na minha vida, Pai. Porque sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso absolutamente nada, Pai. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu escudo. Vem com a Tua presença no meu coração. Fala com Deus aí na tua casa. Agora você não vai pedir mais por família, por cura. Agora você vai pedir a presença dele no teu coração. Você vai pedir a presença do Espírito Santo no teu coração. Porque o que vai fazer você vencer é a mudança interior. É o fortalecimento da tua fé. Então pede a Ele: Senhor, vem no meu coração nessa noite. Eu te amo, meu Pai. Eu te adoro. Eu te glorifico. Eu bendigo o teu santo nome, Pai. Vem com a tua presença nessa noite, Pai, no meu coração. Vem, meu Deus, renovar as minhas forças. Vem, Senhor, fortalecer a minha fé. Sopra, Espírito Santo, a tua presença. Aleluia. Sopra, Espírito. Levanta os caídos. Levanta os caídos. Restaura feridas. Restaura as feridas. Dores antigas. Pede para o Espírito Santo vir no teu coração. Faça desse louvor uma oração ao Espírito Santo nessa noite. Sopra, Espírito, trazendo vida, trazendo vida, junta os pedaços, junta os pedaços. Já ouço ruídos do teu agir. Aleluia. Faz levantar do vale. Canta, igreja. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos. Os ossos secos. Com o teu poder. Vem restaurar. Da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte. Marchar sobre a terra. Quando o vento soprar. Abre o teu coração, louva. Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Oh, meu Deus, vem com a tua presença, vem, Espírito Santo. Sopra a tua presença sobre nós nessa noite. Aleluia. Trazendo vida, junta os pedaços. Já ouço ruídos do teu agir.
Aleluia, vem meu Pai, faz levantar do vale, faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, os ossos secos, com o teu poder. Vem, meu Deus, vem trazer renovação nessa noite. Vem trazer renovação, Espírito Santo, aleluia. De caídos, faz, Senhor, um povo forte. Um povo forte, marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, abre o teu coração. quando o vento soprar, Tudo vai se mover. vai se mover, Tudo volta ao lugar. volta ao lugar. Quando o vento soprar. Vento soprar, Quando o vento soprar. soprar, Tudo vai se mover. vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Aleluia. quando o vento soprar, Vem, meu Deus, sobre nós. tudo vai se mover. Vem com a tua presença sobre o teu povo, Pai. Volta ao lugar. Vem trazer fortalecimento nessa noite, Senhor. Soprar, quando Vem levantar o caído, meu Deus. Vem fortalecer o fraco, meu Deus. Derrama da tua presença sobre nós. Quando o vento soprar, Se você puder, ore assim comigo, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor, Pai. Espírito Santo, vem falar comigo nessa noite. Vem me fortalecer nessa noite, Pai. Porque eu quero vencer as minhas lutas. Eu quero vencer as minhas batalhas, Pai. E eu sei que eu só vou vencer as minhas batalhas espirituais se eu estiver fortalecido. Por isso, vem sobre a minha vida, Pai. Eu me entrego ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, magnificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite para você que está aqui na sala de oração. Estou vendo um povo bonito hoje, domingo. Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite também para você que está pelo YouTube. Eu quero entregar para você uma palavra de Deus, uma palavra para edificação. Edificação é crescimento. Quando você cresce espiritualmente, quando você amadurece espiritualmente, quando você se fortalece espiritualmente, você se aproxima mais de Deus. Amém? E no seu fortalecimento espiritual está a tua vitória. No seu fortalecimento espiritual está a tua bênção. Você vê que às vezes a pessoa está fazendo tudo errado, né? Ela está focada na bênção. Quando a gente tem que focar no abençoador. Porque se o abençoador, que é Deus, estiver comigo, se a presença dele estiver na minha vida, e para a presença de Deus estar na minha vida, eu preciso buscar, eu preciso priorizar isso. Quando eu priorizo o abençoador, a bênção vai chegar. A bênção vai chegar, é só uma questão de tempo. Está entendendo, Francisca?
Quando você prioriza, não, eu vou buscar Deus, eu tenho esse problema para resolver, eu tenho aquele, eu tenho aquele, eu tenho aquele, mas eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou buscar Ele de todo o meu coração. A bênção vai chegar. É só questão de tempo. Mas quando você faz a coisa errada, você foca na bênção e deixa o abençoador em segundo plano, o que acontece? Você luta, 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 luta e não tem edificação na tua vida. Até que uma hora você fica cansada, cansado, você fica frustrado e você acha que a culpa é de Deus. Ou então você fica procurando um culpado pelo seu fracasso. Quando na verdade o problema começa quando Deus não é a minha prioridade. Ah, bispo, mas eu tenho um problema esse, aquele outro. Ok. Mas se você focar no problema, vai resolver? Não vai. Mas se você focar em Deus, com Deus você vai vencer o problema. Então faz conforme a palavra. O que a palavra diz? Jesus disse assim: buscai, pois, o quê? Em primeiro lugar, a sua cura, a sua libertação, a sua prosperidade, e depois vai vir a presença de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Foi ou não foi? Hã? Jesus não falou nada disso, gente. Estou vendo as cabecinhas balançando aqui. Jesus não disse nada disso. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar. Peguei um monte agora aí, hein? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as outras coisas, a saúde, a família, a prosperidade, serão acrescentadas. Quando você foca em Deus, a tua vitória chega. Quando você, por falta de interesse ou por falta de entendimento, você foca na bênção e não prioriza buscar a Deus, aí é aquela história que a gente já conhece. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tu já viu? Hã? Já viu, Maria Rita? O cachorro correndo atrás do próprio rabo? Ele corre, roda, 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 roda. Tem uma hora que o pobrezinho cai de perna para cima tonto, mas ele não consegue pegar. Não faça isso, gente. Faz conforme a orientação da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1 e versículo 8. Dona Mara, tudo bem com a senhora? Tá bonita, hein? Esse cabelo aí tá da hora, hein? Eita, cabelo de domingo, hein? Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Daniel, capítulo 1 e verso 8. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você. Você que está entrando pela primeira vez aqui na sala de oração, bispo, eu estou entrando aqui e já participei da primeira oração e eu senti Deus tocar na minha vida, bispo. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, você que está pelo YouTube, toca aí e se inscreva, para que você não venha perder mais nenhuma sala de oração. E já compartilha, gente, o link da sala desse domingo. Já pega o link da sala de oração e vai compartilhando, vai mandando para os seus contatos. Daniel, capítulo 1 e versículo 8. Deixa eu compartilhar aqui com você. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Está aparecendo aí na tela. Vamos pedir a Deus a direção para essa palavra?
Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha tomar a direção dessa palavra. Que não seja, Pai, a minha palavra, mas que eu seja a boca do Senhor para falar para a igreja nessa noite. Que eu seja usado pelo Senhor para trazer direção, para trazer edificação, para trazer, Pai, fortalecimento espiritual. Meu Deus, eu peço, abre o entendimento do teu povo. Dá para eles, Pai, a compreensão da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam que assim seja. O texto vai dizer assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim, gente. Deus, ele honra a sua fidelidade a ele. Coloca isso dentro do teu coração. Satanás trabalha todo o tempo para que você não seja fiel a Deus. O diabo trabalha todo o tempo tentando convencer você que você ser fiel a Deus não adianta. Que você ser fiel a Deus, você está perdendo seu tempo. Satanás, ele trabalha tentando mostrar para você o seguinte, ó, você está sendo fiel a Deus, mas olha o que está acontecendo. Olha o problema. Olha isso, olha aquilo. Deus, ele honra a sua fidelidade. E deixa eu falar uma coisa, gente. Muita gente pensa que quando a gente fala de fidelidade, a gente está falando só do dízimo. Não, o dízimo é a parte menor da fidelidade. Eu estou falando fidelidade com a tua vida. Fidelidade em permanecer com a sua vida limpa diante de Deus, mesmo vivendo num mundo tão podre, tão sujo, aonde tem uma inversão de valores, o errado é certo, o certo é errado, mas ainda assim você escolhe, puxa vida, eu vou permanecer fiel, meu Deus. Quando eu falo de fidelidade, eu estou falando a fidelidade da tua vida com Deus. Você buscar a Ele de todo o coração. Você dá ouvidos à palavra dEle. Quando você é fiel a Deus, você pode ter certeza, Deus, ele vai honrar a sua fidelidade. Amém? Quando Judá foi levada cativo para a Babilônia, a Bíblia diz que alguns jovens foram separados e seriam preparados para servir ao rei. Então, esses jovens que foram separados, eles não comiam qualquer coisa. A Bíblia diz que eles comiam das finas iguarias do rei. E Daniel, mais 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles decidiram, nós não vamos nos contaminar. A palavra diz assim, resolveu firmemente. Fidelidade a Deus é uma questão de posicionamento. É a pessoa que decide, não, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou levar a sério as coisas de Deus. Fidelidade é questão de posicionamento.
E quando você se posiciona fiel a Deus, você pode ter certeza, Ele vai honrar a sua fidelidade. A Bíblia diz que Daniel pediu ao responsável que eles não comessem das iguarias do rei. E diz a Bíblia que eles comeram somente legumes e beberam água. Espiritualmente falando, significa fidelidade a Deus. Eu não vou me contaminar com isso, eu vou honrar o meu Deus. O homem responsável ficou com medo e disse: não, Daniel, vocês não podem fazer isso. Porque se vocês fizerem isso, os outros vão ficar muito fortes. E vocês vão ficar fracos. E quando vocês forem apresentados diante do rei, o rei vai cortar a minha cabeça. Literalmente. E Daniel disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Deixa a gente ficar 10 dias sem comer das iguarias da mesa do rei. E depois, você vem e decide. Vai lá no versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. No fim dos 10 dias, tá acompanhando aí, gente? No fim dos 10 dias, a sua aparência era o quê? Melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você é fiel a Deus com a tua vida, a tua fidelidade traz fortalecimento espiritual. A tua fidelidade a Deus. Repito, eu estou falando de dízimo, estou falando de... Não. Quanto que é o dízimo, gente? 10%. Será que Deus quer que eu seja fiel a Ele só 10%? Não, Deus quer a minha vida. Então, quando eu estou falando de fidelidade, eu estou falando você ser fiel a Deus com a sua vida, 100%. Quando você é fiel, o Espírito Santo te fortalece. A Bíblia diz que passou os 10 dias e eles estavam com aparência melhor do que os outros. Passados 10 dias, eles estavam mais o quê? Mais fortes. Se você quer fortalecimento espiritual para a tua vida, começa a dar ouvidos à palavra. Às vezes eu fico muito triste. Parece que eu estou falando grego. Porque eu falo de vida com Deus, eu falo de comunhão com Deus. E para muitas pessoas parece que entra num lado, sai no outro. Só não dá ouvidos. Eu não estou pedindo para você dar ouvido à minha palavra, não, mas à palavra de Deus. Porque essa palavra é poderosa para mudar a tua vida e para salvar a tua alma. Mas a pessoa insiste em fazer tudo errado. Você lembra de um cantor, não me lembro o nome agora, que tinha uma música que dizia assim, não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Tá lembrado? Como é que é o nome desse cantor? Dona Ana de Hortolândia, que conhece os cantores todos? Me ajude, Dona Ana, por favor. Quem era? Minha avó está falando ali. Evaldo Mendes? Eu não entendi, não. Mas alguém escreve para mim aqui, por favor. Mas vocês conhecem a música, não conhecem? Isso é uma verdade. Não adianta. Deus está falando comigo. Olha, Marco, é por aqui, Marco, é por aqui, é por aqui. Mas eu insisto. Ai, tá nós. Olha quem apareceu. Dona Ana, Fernando Mendes. Obrigado, Dona Ana. Deus abençoe a senhora. Hã? Deus está falando para você, ó, rapaz, faz assim, esse é o caminho, é por aqui. Mas a pessoa é cabeçuda, é teimosa, é rebelde. Aí, o que Deus pode fazer por essa pessoa? Nada.
Se coloca no lugar de Deus, Você fala com uma pessoa, fala, e ela não te dá ouvido. Você pode ajudar ela? Não. Você está falando, e ela não está nem aí. Tem gente que está fazendo exatamente assim em relação às coisas de Deus. Por isso ela não cresce espiritualmente. Por isso o tempo vai passando e ela continua espiritualmente morta. Eu não estou falando nem de problema, não. Eu estou falando do estado espiritual dela. Porque quando eu decido ser fiel a Deus, quando eu decido levar a sério as coisas de Deus, a minha fidelidade traz fortalecimento. Amém? Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Passados 10 dias, a Bíblia diz que ele estava com aparência melhor. E estava mais o quê? Mais forte que os outros. E sabe o que aconteceu? Quando eles foram apresentados diante do rei, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego foram colocados em posição de confiança do rei, porque foram os mais sábios, foram os mais usados. Tudo começou com uma decisão. Eu vou ser fiel a Deus. Enquanto você não tomar essa decisão, enquanto você ficar tentando a sorte, você vai ficar rodando, não vai chegar a lugar nenhum. A palavra de Deus, gente, é o manual. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Nós somos a criatura. Ou não? Ele é o Criador. Nós somos a criatura. Então, quem melhor que o Criador para conhecer a criatura? Então a palavra de Deus é um manual para a tua vida. Quando a palavra de Deus aponta para a fidelidade, é porque na tua fidelidade vai estar a tua bênção. A Bíblia diz que quando eles foram colocados diante do rei, dentre todos, esses 4 foram colocados em posição de confiança. Deus honra a tua fidelidade, por mais que o diabo, por mais que Satanás trabalhe tentando dizer para você que não vale a pena, você pode ter certeza, vale. Eu estava falando para o povo hoje de manhã aqui em Campinas, e com Deus, o final é melhor que o começo. Com Deus, o final é melhor que o começo. Bispo, eu estou passando uma luta assim, assado. Aí eu te pergunto, você está sendo fiel a Deus com a tua vida? Bispo, eu estou sendo fiel, eu estou levando a sério, eu estou buscando a Deus de coração. Então esse não é o final. Porque o final com Deus é melhor que o começo. Mas você precisa permanecer fiel. Amém? Vai lá para o capítulo 3 de Daniel. Você que está com a Bíblia aí. Deixa eu mudar aqui para o capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Olha para mim aqui, igreja. Fidelidade a Deus não significa ausência de problema. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, mas se eu for fiel a Deus, a minha vida vai ser um mar de rosa. Não. Se alguém falou isso para você, é um mentiroso. A palavra diz assim, muitas são as aflições do justo. A palavra diz, no mundo tereis aflições. Fidelidade a Deus não significa que você não vai ter problema, que você não vai enfrentar problema. Não significa que o diabo não vai se levantar. Significa o seguinte, que quando Satanás se levantar, você não vai estar sozinho, Deus vai estar com você porque você é fiel a ele. Significa que quando você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai estar sozinho, porque você é fiel a Deus, Deus vai estar contigo. Aí vai se cumprir aquela palavra, quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelos rios,
não vai te afundar. Quando você passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. O que é isso? É a consequência da fidelidade. Você vai passar na luta, você vai enfrentar o problema, mas quem está com você é Deus. E se Deus está com você, você vai vencer. Mas para Deus estar com você, primeiro você tem que estar com Ele. Não adianta só você orar. Ah, eu vou orar. Não, não. É dar ouvidos à palavra. Dar ouvidos à palavra. Olha o que diz o capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura. 60 côvados de altura, mais ou menos entre 27 e 30 metros de altura. O rei fez uma imagem de, imagine você, de mais ou menos 30 metros de altura, e tinha 6 de largura, ou seja, 30 de altura e mais ou menos 3 de largura. Levantou-a no campo de Dura, província da Babilônia. E diz assim o texto, lá no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Qualquer, o rei colocou um decreto, qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. O rei fez a imagem, o rei fez aquela imagem de quase 30 metros, 3 metros de largura, e colocou um decreto. Quem não se prostrar, quem não adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo. E Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles tomaram a decisão, não, nós vamos ser fiel a quem? A Deus. O diabo cria situações para você se curvar e deixar de ser fiel a quem? Às vezes é uma situação dentro da tua casa. Às vezes é uma situação na tua vida financeira para você abandonar os seus princípios, a sua fidelidade, a sua comunhão com Deus por conta da sua necessidade. Mesaque, Sadraque e Abidnego disseram, nós não vamos nos curvar. E alguém foi lá e falou para o rei. E uma coisa interessante, gente. Mesaque, Sadraque e Abidnego, a Bíblia diz que eles eram sátrapas, ou seja, eles tinham uma posição política de confiança do rei. Eles poderiam dizer assim, sabe o quê? Vamos agradar o rei? Vamos nos curvar aqui? Porque senão a gente vai perder essa posição. Enquanto os nossos irmãos são escravos aqui na Babilônia, nós estamos em posição de confiança. Não, não, não. Vamos ficar bem com o rei. Quantas pessoas fazem isso? Ela prefere ficar bem com o homem, porque o homem vai favorecer a ela em alguma coisa, e ela abre mão da fidelidade com Deus. Gente, perder com Deus é ganho. Eu prefiro perder com o homem, mas eu quero ganhar com quem? Com Deus. Quantas pessoas, vou dar um exemplo aqui, ela sabe que a mentira é do diabo. Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Mas a pessoa, por um benefício financeiro, ela abre mão de ser fiel a Deus e vive com mentira. Você acha que Deus vai honrar essa pessoa? Não vai. Deus não honra mentira. Deus não honra pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Quantas pessoas que têm esse comportamento? Por um benefício, ela prefere ficar bem com o homem. Não, mas se eu fizer isso, o seu fulano não vai gostar e eu vou perder o meu emprego. Ela prefere
ser infiel a Deus. E sabe o que acontece depois? Ela perde o emprego. Nem Deus e nem o emprego. Eu comecei a mensagem dessa noite falando que Deus honra a fidelidade. Esses 3 homens fiéis a Deus, junto com Daniel, eles decidiram: nós não vamos adorar a nenhum outro Deus. Quando o rei soube disso, o rei ficou furioso. Vamos lá no versículo 13. Como a história é longa, eu estou procurando avançar, mas para você entender. Versículo 13 vai dizer assim: então Nabucodonosor, irado e furioso. Tu imagina o rei irado e furioso. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som dos instrumentos, prostrar-vos e adorar a imagem que eu fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha para mim aqui, gente. Quantas são as vezes que você está sendo fiel a Deus, você está buscando a Deus de coração, e de repente se levanta uma luta muito grande. E você fica se perguntando: meu Deus, por quê? Por quê, Senhor? Eu estou te buscando. Eu estou sendo fiel ao Senhor. Por que essa luta? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está permitindo, você está sendo fiel a Ele, você está buscando a Ele de todo o coração, e Ele está permitindo essa luta, Ele está permitindo esse levante forte do inimigo contra a tua vida, escuta o que eu vou te falar. Tem coisa grande chegando para a tua vida. Tem coisa grande chegando na tua vida, fica firme. Você sabe que nessa hora é quando o diabo entra com força e começa a dizer assim: ó, você está sendo fiel a Deus? Olha aí, você vai para a fornalha. Você está sendo fiel a Deus? Olha o teu filho. Olha o teu casamento. Você está sendo fiel a Deus? Olha a tua vida financeira. Deus honra a tua fidelidade. É muito fácil a gente ser fiel quando tudo está dando certo. É muito fácil a gente ser fiel quando tudo está correndo às mil maravilhas. É ou não é? Não tem segredo nenhum. Mas eu pergunto, é fácil? É fácil você permanecer firme com Deus quando você está no vale da sombra da morte? É fácil você permanecer fiel a Deus quando todo mundo te abandonou? Não é fácil. Mas é aí que está a grande vitória. Jó, depois de perder tudo, a própria mulher dele falou assim: por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morre? Jó permaneceu fiel a Deus. E o final de Jó foi melhor que o começo. Amém, igreja? O final de Jó foi o quê? Melhor que o começo. Aí diz assim o texto para a gente finalizar. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei.
Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que levantaste. Ou seja, mais uma vez, ali na pressão, na luta, no aperto, eles decidiram, não, nós vamos ser fiéis a quem? A Deus. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou, meu Deus do céu, que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Jesus, misericórdia, eu estou sendo fiel e a coisa está ficando 7 vezes pior, Senhor. Deus honra a tua fidelidade. Eu sei que tem gente agora em casa em lágrimas, porque essa palavra que Deus está me usando para entregar hoje é o que você está passando. E você está numa luta tremenda porque o diabo está dizendo para você, olha, não está adiantando. Ó, você está buscando, você está sendo fiel, você está com a tua vida na mão desse Deus, olha o que está acontecendo. Se a coisa estava difícil, agora a fornalha era 7 vezes mais quente. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha isso, gente. O rei chamou os mais fortes do exército e disse, ó, amarra esses 3 homens e joga esses homens dentro da fornalha. Os homens que foram jogar a Mesaque, Sadraque e Abidnego dentro do fogo, só de chegar perto, a Bíblia diz que eles morreram. Só de chegar perto, eles morreram. Diz assim o texto. Diz assim o texto sagrado. Onde que eu parei aqui? Versículo 23. Estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Você lembra que eu falei que na tua fidelidade Deus vai estar com você? Na tua fidelidade, na hora mais difícil. Sabe aquele momento da tua vida que todo mundo te dá as costas? Você já passou por isso? Hã? Sabe aquele momento da tua vida que aquelas pessoas que diziam suas amigas, seus amigos vão embora? Que até a tua família te dá as costas. Você sabe que o cachorro vira-lata, ele é um dos mais leais, é ou não é? Sabe aquela hora que até o cachorro vai embora? O cachorro fala assim, com esse aí não dá mais não. Se você é fiel, Deus vai estar com você. Na pior hora da tua vida, Ele vai estar com você. Todo mundo foi embora. Todo mundo deu as costas. Todo mundo... Mas Deus vai estar com você. A fornalha estava 7 vezes aquecida. E o rei levantou espantado porque jogou 3 e tinha 4. Tinham 4 passeando dentro da fornalha. Tinha 4 passeando dentro da fornalha.
Então o rei se chegou à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos! Olha como é que as coisas mudam. O rei outrora estava com ódio, com fúria. Agora ele já diz assim: ó, servos do Deus Altíssimo, a tua fidelidade muda coração. A tua fidelidade a Deus quebra coração duro, quebra coração de pedra. A tua fidelidade a Deus faz legião de demônios bater em retirada. Então seja fiel ao teu Deus. Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então os 3 homens saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles. Falou o rei e disse: bendito seja o Deus de vocês, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pela qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus desses homens seja despedaçado e as suas casas feitas monturo, derrubadas. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. E termina assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Você vê que a fidelidade, a sua fidelidade a Deus é honrada. Você quer a honra de Deus na tua vida? Ah, bispo, eu quero. Então seja fiel a Deus. Bispo, eu tenho sido fiel a Deus com a minha vida. Permaneça. Bispo, até hoje eu estava em cima do muro. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Mas eu entendi hoje, bispo. E se eu quero Deus comigo, o caminho é fidelidade. E eu tomo a decisão que a partir de hoje eu vou começar a ser fiel a Deus com a sua vida. Não apenas com 10, mas com 100% da tua vida. Senhor, é a minha vida. Eu mostrei para você na palavra que a fidelidade traz fortalecimento. A fidelidade é Deus com você. E quando você se mantém fiel a esse Deus, mesmo nos piores momentos da tua vida, com Deus, o final vai ser sempre melhor que o começo. Se você crê, recebe essa palavra nessa noite no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a sermos fiéis ao Senhor. Curva a tua cabeça aí na tua casa, fecha os olhos. Pai, é muito fácil a gente ser fiel, meu Deus, quando tudo está dando certo, quando não tem luta, quando não tem problema, quando não tem deserto, quando o inimigo não está se levantando, é muito fácil. Mas o verdadeiro fiel, meu Pai, ele é visto quando ele passa no vale da sombra da morte.
quando ele é lançado na fornalha, quando vem o problema, quando parece que o céu está de bronze, quando tudo que ele está esperando está vindo ao contrário, mas ainda assim ele não abre mão. Quantas pessoas, Pai, que diante da luta têm deixado Satanás encher o coração. Porque na hora da luta é a hora que mais o acusador fala. Tá vendo? Você está sendo fiel? Olha a sua vida. Você está sendo fiel? Olha o seu filho. Olha a vida que você está vivendo. É Satanás falando. E quantas pessoas, Pai, que elas deixam o diabo encher o seu coração e abandonam a fidelidade, meu Pai. Quando eu abandono a fidelidade, meu Deus, eu fico sozinho. Porque, meu Deus, o Senhor está com quem é fiel. Está escrito. O homem fiel vai ser acumulado de bênçãos. Quando eu deixo a fidelidade, meu Pai, espiritualmente eu começo a apagar, a esfriar, a desanimar, a não ter força para nada. Quantas pessoas, Pai, espiritualmente falando, Pai, estão apagadas, porque falta fidelidade, meu Deus. Falta, meu Deus, relacionamento com o Senhor. Falta compromisso com o Senhor, meu Pai. Ela até quer os benefícios que o Senhor tem, mas ela não quer o Senhor. E a promessa, meu Pai, é para os fiéis. Daniel, meu Pai, decidiu não se contaminar. E o Senhor, meu Pai, esteve com Daniel. Mesaque, Sadraque e Abidnego decidiram ser fiéis. Não se contaminaram e não se curvaram para o diabo, para a situação. E o Senhor, meu Deus, na hora mais difícil não os abandonou. E aqueles, meu Pai, que riram dos 3 homens, aqueles que zombaram, que fizeram chacota, eles viram o Senhor exaltar a Mesaque, Sadraque e Abidnego. Talvez, meu Pai, essa pessoa que está aqui nessa noite, por causa da fé, por causa da fidelidade dela ao Senhor, ela tem sido motivo de zombaria. Ela tem sido motivo de riso. Pai, a tua palavra diz que com o Senhor o final é melhor que o começo. Nos ensina, Pai, a ser fiéis. Venha o que vier, passe o que passar, ainda que a gente tenha que ir lá no vale da sombra da morte,
Mas se a gente estiver na fidelidade, meu Pai, lá no vale da sombra da morte, onde ninguém quer ir com a gente, o Senhor vai estar conosco. Você que entendeu a palavra, renova o teu voto de fidelidade ao teu Deus. Você que entendeu a palavra nessa noite, e você não estava sendo fiel, faz um voto com Deus. Meu Pai, a partir de hoje eu vou levar a sério. A partir de hoje, Pai, eu vou ter compromisso com o Senhor. A partir de hoje eu vou ter relacionamento com o Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor, Pai. Seja o meu pastor. Seja o Senhor da minha vida, Pai. Fala com Deus aí na tua casa, faz a tua oração. Se você entendeu que o caminho é a fidelidade, que não tem outro caminho, então faz a tua oração, faz o teu voto com Deus. Voto de vida, da tua vida está na mão dele. De você não ser apenas um ouvinte da palavra, você colocar em prática na tua vida. Oh, meu Pai, recebe, meu Deus, a nossa vida. Nós nos entregamos ao Senhor. Recebe o nosso coração, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se o mar se agitar E tudo escurecer, e tudo escurecer, parecer que eu não vou sobreviver, parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu se coração o meu coração sentir que é o fim, sentir que é o eu vou manter os meus olhos eu vou firmes. manter os seus olhos firmes. Circunstâncias no não Senhor. alteram Circunstâncias não alteram as promessas. promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu Tudo bem, contribui para o meu bem. Céu e terra, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. o amor Seu amor brilhará e sempre cuidará e sempre cuidará de mim. de mim. Abre o teu coração e canta: nada temerei. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Sei que não estou O sozinho. Todo-Poderoso é o meu amigo. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, Sua voz acalma o mar. faz milagre Faz acontecer. milagre acontecer. Eu posso crer Posso crer e descansar em e Deus. descansar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Adora a igreja. Nada temerei. Eu sei que eu não estou Eu sei que sozinho. não estou sozinho. Todo-Poderoso Todo-Poderoso é o meu é Ele que está com você amigo. nas horas boas e nas horas Sua difíceis. voz acalma o mar. Faz milagre Faz acontecer. milagre acontecer. Eu posso crer Posso crer e descansar em e Deus. descansar em Deus. Aleluia. Diga aleluia, igreja. Diga glória a Deus. Adore ao teu Deus. Abre o teu coração e adora. Louva Ele aí na tua casa. Se o mar se agitar E tudo escurecer e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. e parecer que eu não vou sobreviver. E o meu coração Se o meu coração sentir que é o fim, sentir que é eu vou o permanecer fim, firme com o Senhor. eu vou manter os meus olhos firmes. Circunstâncias no Senhor. não alteram Circunstâncias não alteram
as promessas do Tudo Senhor. contribui para o meu bem. Tudo contribui Para o meu bem. Céu e terra. Céus e terra vão passar, Mas o meu Deus não falhará. Meu amor, seu amor Ele vai brilhar na tua vida. Creia, creia no teu coração. Vai brilhar na tua casa a luz de Deus. Ele vai cuidar de você. De mim. Eu nada temerei. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso, Poderoso é o meu amigo. tua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer crer e descansar. e descansar em Deus. Aleluia, nada temerei. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. E descansar em Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Pai, pela tua infinita misericórdia. Que mesmo sendo nós tão falhos, tão pecadores, tão cheios de erros, ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos cuida, o Senhor cuida da nossa vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Graças a Deus, aplauda o Senhor Jesus Cristo, se você puder. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação, para sempre, para sempre, para sempre, seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, gente. Fidelidade ao teu Deus. Fidelidade ao teu Deus. Com Deus, o final é melhor que o começo. Essa luta que tu está passando não é o final, não, porque o final vai ser de vitória. Mas seja fiel ao teu Deus agora. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tem alguém, já vou terminar já, tem alguém aqui que você entregou a tua vida para Jesus e você diz assim: bispo, eu quero me batizar hoje. Você não é batizado ainda, não foi batizado, não foi batizada. Eu falei do batismo essa semana, mas não chegou nenhum nome, mas de repente tem alguém aqui no culto. Bispo, eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero me batizar agora, bispo. Então coloca o teu nome aí no chat. Você que está aqui na vídeo, bispo, eu quero me batizar. Escreva o teu nome aqui no chat da vídeo. Você que está pelo YouTube, escreva aí o teu nome completo e a palavra batismo. E corre lá na cozinha e pega uma jarra d'água. Eu vou batizar você agora. O batismo não é para você fazer parte da igreja A, B ou C. O batismo é para você começar uma nova vida com Cristo. É para a salvação da sua alma. A Jaqueline colocou que, bispo, eu entreguei a minha vida, mas moro aqui em Itajaí, Santa Catarina, não tem problema, eu te batizo aí em Itajaí. Você que quer ser batizada, ser batizado agora, você vai escrever o teu nome, mas tem que ser rápido, gente, para a gente não perder tempo. Eu já vou terminar já. Se alguém quer ser batizado, batizada agora, escreve o teu nome completo aí, a palavra batismo. Não é no zap, não. Tem que ser aqui agora no chat aqui da vídeo e aqui no comentário do YouTube. Escreva o teu nome completo e a palavra batismo. Pega aí uma jarra de água, eu vou batizar você. Tem alguém? Vou esperar 1 minuto, depois
Ah, bispo, agora que eu... Aí vai ficar só por outro mês. Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não tem ninguém? Vamos seguir em frente. Eu quero orar agora pela tua vida financeira. Eu quero orar pelo teu trabalho, eu quero orar pela tua prosperidade. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você e eu quero que você me responda com sinceridade. Esse culto de hoje, Dona Mara tá cochilando aí no culto, acorda, mulher de Deus. Tá cochilando, não? Eu tô de olho aqui, eu vou falar pro obreiro e aí, ó, vai lá ver que a irmãzinha ali tá dormindo ali. Não tá não, tá em espírito de oração, né? Me responda com sinceridade, gente. O culto de hoje abençoa a tua vida? Quem é que o culto, bispo? O culto me abençoou. A palavra, o louvor, a oração me abençoou. Estou vendo aqui o pessoal aqui na vídeo levantando a mão, mas como eu não consigo ver as mãos do YouTube, você que está pelo YouTube, escreve aí para me saber. Você que está aqui na vídeo também, se quiser pode escrever aí. O culto de hoje te abençoou? O culto de domingo de fortalecimento te abençoou? Bispo, me abençoou. Deus falou comigo, bispo, eu senti a presença de Deus, o Espírito Santo me fortaleceu. Se esse culto de hoje te abençoou, se essa sala de oração tem abençoado a tua vida, a Antônia está dizendo aqui, sim, bispo, demais. Adriana me abençoou, Jaqueline, bispo, me abençoou também. Dona Sandra, sim, também me abençoou. Lúcia lá de Curitiba, Deus abençoe a tua vida, Lúcia, sim, me abençoou. Gente, eu quero convidar você nessa noite para você abençoar essa obra com a sua oferta, para você socorrer essa obra. Ninguém é obrigado a dar nada, escuta isso. Tem muita gente que, infelizmente, quando eu falo de oferta, ela sai como se fosse obrigado, ou como se a oferta fosse um peso. A oferta abençoa a tua vida. A oferta abençoa a tua vida, mas você não é obrigado a nada. Se essa sala de oração tem te abençoado, se esse trabalho do culto online tem te abençoado, ajuda essa obra. Amanhã, segunda-feira, nós temos um compromisso para a gente cumprir, que venceu hoje 25. Como você sabe, todo 25 de cada mês vence esse compromisso. E nós temos que pagar amanhã. Nós temos que pagar amanhã também o aluguel da sala de oração, do auditório aqui de Campinas. E ainda falta para a gente completar esse valor, ainda falta quase R$700. Eu sei que para os ministérios grandes não é nada. Não é nada, é uma oferta. Mas nós somos um grãozinho de areia. É um ministério pequeno. Está começando, mas começando na rocha. Começando na base que é Cristo. Eu quero nessa noite pedir a sua ajuda. Nós temos aqui quase 90 pessoas. Você que Deus tem te abençoado, você que Deus toca no teu coração. E nessa noite você pode abençoar essa obra como oferta. Bispo, Deus tem me abençoado. E eu posso dar essa oferta na íntegra. Eu posso ajudar com R$700. Eu tenho orado para Deus te abençoar. Eu tenho orado para Deus levantar pessoas para socorrer essa obra, para ajudar a gente a avançar. Porque assim como esse trabalho tem abençoado a tua vida, nós queremos alcançar mais pessoas. Amém? Bispo, eu posso ajudar nessa noite com a minha oferta de 300, de 200, de R$100. Se você pode, prepara aí agora que eu vou orar. Deus vai te abençoar, não vai te fazer falta. Você que pode ajudar com 50, com 30, bispo, eu posso ajudar com R$20. Eu sei que para muitas pessoas, de repente 50, 30, 20 é um peso, mas para outras não é nada. Você vai estar nos ajudando amanhã a gente cumprir esse compromisso e seguir avançando, e seguir passo a passo, e seguir firme na fidelidade, na rocha. Bispo, eu não tenho 20, eu posso ajudar com R$10. Se a gente estiver aqui, nós temos quase 90 pessoas. Se 70 pessoas
ajudarem com uma oferta de R$10, a gente consegue cumprir esse compromisso amanhã e seguir honrando o nosso Deus. Bispo, eu posso ajudar com 5, com 2, com R$1, eu não sei. Se Deus toca o teu coração, você vai preparar essa oferta agora. Bispo, eu não tenho aqui agora, mas eu vou fazer o depósito amanhã. Amanhã, segunda-feira, 26, até o final da tarde, a gente tem que cumprir esse compromisso. E eu conto com a sua ajuda, eu peço o teu socorro para a obra. Amém? Eu vou fazer uma oração agora pelo teu trabalho, pela tua vida financeira, para que Deus te abençoe. Bispo, eu não tenho nada, bispo, mas eu creio, bispo, que Deus vai me abençoar, eu vou ter para mim para ajudar a obra. Amém. Eu estou orando pela tua vida, eu estou orando pelo teu trabalho, eu estou orando pelos teus projetos, para que você tenha para você, para que você tenha para a tua casa e para que você seja uma coluna dessa obra, para que você seja um abençoador dessa obra para a gente avançar. Amém? Se você puder aí na tua casa, levanta as mãos para Deus, eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira. Você pode nessa noite fazer a oferta, quando eu terminar, eu vou colocar aqui o Pix, você vai mandar a sua oferta, o que Deus tocou no teu coração. Bispo, eu estou aqui com o meu dízimo. Eu quero mandar o meu dízimo nessa noite, eu vou depositar o meu dízimo amanhã. Você vai estar nos ajudando. Levante as suas mãos para Deus, deixa eu orar pelo teu trabalho, deixa eu orar pela tua vida financeira. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas. O Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á. O Senhor disse: todo que pede, recebe. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão do Senhor, Pai, forte e poderosa, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre a vida profissional, sobre os projetos financeiros, meu Pai, de cada pessoa aqui nessa noite, Pai. Se tem, meu Deus, algum mal travando, amarrando, bloqueando a prosperidade, meu Deus, quebra todas as amarras, todas as correntes espirituais do mal, meu Deus, e prospera o teu povo, para que eles tenham para eles, Pai, para que eles possam, meu Deus, prover o melhor para a casa deles, para a família deles, e para que eles possam, meu Pai, nos ajudar a ganhar almas, porque esse é o trabalho que nós estamos fazendo, Pai. Nós não estamos aqui, meu Pai, fazendo da tua palavra circo, mas nós estamos levando as boas novas do Senhor. Abençoa eles, Pai, para que eles possam também abençoar esse ministério e a gente poder avançar. Pai, toca nos corações nessa noite, meu Deus. Levanta aqueles que podem nos ajudar, meu Pai, para que amanhã, meu Deus, a gente cumpra esse compromisso. Em nome de Jesus eu peço. Abençoa com provisão, prosperidade e multiplicação a vida do teu povo. Abençoa, meu Pai, os dizimistas dessa obra. Abençoa, meu Pai, esse novo dizimista, meu Deus. Não deixa faltar nada, nada, nada para eles. Ao contrário, Pai, faz cumprir a tua palavra. Abre as janelas dos céus, Senhor, e derrama bênção sem medida sobre a vida financeira de cada dizimista e de cada ofertante dessa obra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém e graças a Deus. A bênção de Deus, eu profetizo sobre a tua vida financeira em nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar aqui na tela para você chave Pix e a conta da igreja. Se você nessa noite, Deus tocou o teu coração, bispo,
eu quero enviar uma oferta nessa noite para ajudar. Bispo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite para ajudar. Você vai enviar nessa chave Pix, 11 972 25 3106. Bispo, amanhã eu quero fazer um depósito. Essa conta do Bradesco, gente, é a conta da igreja. Quando você for depositar, deposite agora nessa conta. Quando você for lá no caixa, colocar o número lá, agência e conta, confere esse nome. Igreja Cristã Tempo de Vitória. Quando você colocar a chave Pix, que é o celular, confere esse nome, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu? Aí você faz o Pix. Apareceu e você faz o depósito. Amém? Bispo, eu estou acompanhando a sala de oração pela televisão. Se você está acompanhando pela televisão, você vai pegar o seu celular e vai apontar para esse QR Code, que é o da conta da igreja. Vai aparecer lá, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Você vai colocar o teu dízimo, vai colocar a tua oferta e vai enviar. Quando você enviar o Pix, o QR Code, o depósito, a transferência, o que seja, você vai entrar no WhatsApp, esse que está aparecendo, você vai mandar o comprovante, nós vamos imprimir, nós vamos colar no livro de oração para a gente orar pela tua vida financeira todo dia, para que Deus te abençoe. Porque você está abençoando a obra, você está abençoando o reino. Amém? Glória a Deus. Marcou aí a chave Pix. Quem não tem a conta, anote essa conta, gente. Essa conta, você que fazia o depósito na conta provisória, faça agora para essa conta diretamente para a igreja. Agência 0214, conta corrente 103 365, dígito 4. Igreja Cristã Tempo de Vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eu termino o culto que você vai descansar, abençoado, abençoada. Amanhã, 6 da manhã, quem puder, vem orar junto comigo. Amém? Amanhã, 8 da noite, a sala de oração pela vida financeira. Tem alguém aqui que está precisando de prosperar? Amém. Tem gente precisando prosperar. Dona Mara, estou sabendo que não está precisando, né, Dona Mara? Está precisando? Amém. Amanhã, 8 da noite, a sala de oração é pela vida financeira. O ensinamento de segunda-feira é para quem quer prosperar com Deus. A oração segunda-feira é dedicada à vida financeira, ao crescimento financeiro. 8 da noite, eu espero você. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eu termino o culto. Você vai descansar na bênção em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome. E nós te agradecemos, Pai. Eu agradeço ao Senhor pela fé. Todas as bênçãos derramadas nessa noite. Eu agradeço, meu Pai, pela vida do teu povo. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa deles nesta noite, Pai. Coloca os teus anjos ao redor, com espada de fogo nas mãos, meu Pai, para guardar a vida deles e a casa deles. Dá para o teu povo, meu Deus, uma noite abençoada de sono, de descanso. E essa semana, Pai, que está começando, a última semana do mês de janeiro, seja de bênçãos, seja de milagres, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém.
Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje, amanhã e sempre. E quem crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está com você. Uma noite abençoada para todos vocês. Que essa semana seja de bênçãos, de portas abertas, Deus à tua frente te dando vitória no nome de Jesus. Você crê? Então recebe, toma posse em nome de Jesus. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês, povo de Deus. Fiquem todos na paz, Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana abençoada, uma excelente noite. Amém?